Boa tarde a todos. Estamos aqui no nosso 6º episódio do AmatoCast. É isso mesmo, 6º episódio do AmatoCast. Estamos com o nosso convidado especial, Dr. Ricardo de Oliveira. Dr. Ricardo é neurocirurgião pediátrico, um parceiro nosso aqui do Instituto Amato. E o mais interessante dele é que ele é um ultra especialista aí em algumas patologias da cabeça, né, do crânio. E o tema nosso é saúde infantil com foco no crescimento do crânio. Dr. Ricardo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Gostaria que você se apresentasse para o público, falasse um pouquinho quem você é, onde você fez faculdade, o que você fez, né? Mestrado, doutorado, livre docência. E também é importante dizer que o Dr. Ricardo ele é ex-presidente também da Sociedade de Neurocirurgia Pediátrica. Muito obrigado, Dr. Ricardo. Bom, Fernando, antes de mais nada, vamos já quebrando essa formalidade aí, nada de doutor, né? A gente é colega aí, já operamos junto e estamos aqui trabalhando nessa clínica fantástica aqui, e hoje foi uma honra ter aceitado o convite e falar um pouco sobre a questão do crescimento craniano, das alterações desse esqueleto nosso. Então vamos lá, eu sou formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, pela USP, em 1994, depois eu fiz residência em neurocirurgia no Hospital das Clínicas também, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Depois doutorado, pós-doutorado, fiquei um ano fora do país na minha especialização, no hospital exclusivamente de neurocirurgia pediátrica. E ao longo desses anos, né, muitas contribuições aí científicas, trabalhos, congressos, atualizações. E eu tive a honra também de ser eleito presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica nos anos aí de 2019 a 2021. E nesse período, né, todos se lembram aí, a gente pegou aí a pandemia, então foi um período difícil para todo mundo, mas que nós pudemos modernizar aí a sociedade em diversos aspectos, incluindo essas transmissões aí online que hoje fazem parte aí do nosso dia a dia. Então vamos lá, Fernando, vamos lá. O que a gente vai conversar hoje? Eu acho o mais importante aqui, eu gosto... eu fico enrolando um pouco porque o pessoal manda no chat se o som tá bom, se o som tá ruim. Então eu já tô esperando ver alguém aqui se reclama ou não, então tô dando oportunidade para reclamar. Então antes de fazer as perguntas, né, eu vou comentar também um dos motivos de ter chamado o Dr. Ricardo para cá, para essa live. O Dr. Ricardo foi um dos médicos que fez a cirurgia daquelas crianças que nasceram com a cabeça grudada uma na outra, né? E a gente fez até uma live sobre isso, né? Ele contou um pouquinho da experiência delas e dessa cirurgia. Vamos aproveitar o momento e vou perguntar aí como que estão essas crianças, como foi essa cirurgia e como que estão essas crianças. Bom, vamos lá, Fernando. Nós fizemos toda a cirurgia, foi a cirurgia de separação das gêmeas siamesas, né? Que nasceram com o crânio unido um ao outro. E todo o planejamento e a cirurgia, ela ocorreu nos anos de 2017 e 2018. Foram um total de 5 intervenções, sendo 4 intervenções só do ponto de vista neurocirúrgico e uma intervenção que foi realizada exclusivamente pela cirurgia plástica, preparando para a última, que efetivamente foi quando nós separamos as meninas em outubro de 2018. E desde então, Fernando, esse é um caso de separação, né? Isso é um problema extremamente raro, extremamente complexo no mundo todo, são poucos casos que nós temos, e também poucos casos de sucesso, ou seja, aqueles casos em que ambas sobreviveram e em boas condições neurológicas. Então hoje nós temos as duas que voltaram para sua terra natal, próxima à Fortaleza, e seguem aí com os seus tratamentos. Já voltaram?
Já Normal. voltaram. Estão lá há Teve bastante tempo já. algum déficit neurológico? Como que elas estão? Essa é uma pergunta bem interessante para ver se ficou alguma sequela, né, da cirurgia. Sim. Na verdade, a gente não pode dizer sequela da cirurgia, mas Da patologia, né? Nesse problema, chamado de gêmeos craniópagos, ou seja, aqueles unidos pelo crânio, nós temos, em geral, um dos gêmeos, ele é o que nós chamamos de dominante em relação ao outro. Tá, existe uma série de fatores aí que explica essa dominância, mas no nosso caso também, uma das gêmeas tinha o neurológico perfeito, e assim ficou, e a outra já tinha alguns comprometimentos neurológicos e também não pioraram com a cirurgia, muito pelo contrário. Hoje elas estão num ambiente de reabilitação, de desenvolvimento e, digamos assim, melhorando a performance, melhorando o seu desempenho a cada dia. Então ambas estão muito bem e estão lá com os pais próximo à Fortaleza. Show de bola. E aí, bom, como a gente veio aqui falar de crânio, eu não ia deixar de perguntar delas, porque toda vez que eu encontro o Dr. Ricardo, eu quero perguntar. Mas eu não consigo perguntar porque eu encontro ele correndo, né? Então, ele está sempre correndo, então não deu para perguntar as últimas vezes. Mas uma pergunta que é bem interessante, na verdade, que todos os pais têm, em relação à moleira, né? Aliás, o Dr. Marcelo, que é meu irmão neurocirurgião, ele sempre chama atenção nisso, que é um ponto da neurocirurgia pediátrica que é uma informação útil para todo mundo que é pai, porque fica todo mundo desesperado sobre a moleira. E o que é a moleira? Eu que pergunto, né? O que é a moleira? Então vamos lá. Então essa pergunta realmente é a pergunta-chave da nossa conversa aqui. A moleira, na verdade, ou chamada fontanela, né, que é o termo que nós utilizamos, a moleira é o termo popular. A fontanela ou moleira, ela é um conjunto da união de alguns ossos do crânio. Então nós temos a moleira, a fontanela anterior, localizada na região aqui da frente do nosso crânio, e posterior aqui atrás. A moleira, na verdade, ela serve para o ser humano para uma finalidade, que é quando o bebezinho está dentro do útero e precisa passar pelo canal de parto. Essa passagem pelo canal de parto, ela é uma passagem difícil. Então, nós temos a moleira que serve como se fosse um amortecedor natural para que o crânio possa moldar-se e, como ele é muito elástico e complacente, o crânio do bebezinho, a moleira ajuda que isso possa ocorrer. Fora isso, a moleira não tem mais nenhuma outra função no nosso corpo. E há uma confusão em que muitos colegas, até colegas médicos, falam para os pais em relação ao fechamento da moleira. Então há uma confusão entre fechamento da fontanela ou da moleira e a chamada crâniosinostose. Então, e daí veio o termo chamado de mito da moleira fechada, porque isso causa, na maioria das vezes, uma angústia, uma preocupação nos pais, e nós sabemos que o que faz o crânio crescer, Fernando, são duas coisas. Primeiro, e a mais importante delas, é o nosso cérebro. Ou seja, se você tem um bebê com o cérebro normal, significa nasceu, não houve falta de oxigenação, não houve uma infecção intraútero grave, o cérebro é normal, o cérebro vai crescer de qualquer jeito. Muitas vezes ele pode não crescer da forma simétrica, mas ele vai crescer. Então, o primeiro detalhe, quando o pediatra fala sobre a questão da fontanela fechada, é observar o crescimento craniano. Porque o crescimento ele vai se fazendo mês a mês, por conta do desenvolvimento do cérebro. E em segundo lugar, são as suturas. As suturas são aqueles espaços que existem entre os ossos e que ele faz com que o crânio cresça de forma simétrica. Então, primeiro lugar, o cérebro, segundo, as suturas. E a definição de cranioestenose é exatamente essa, que é
a falta ou a dificuldade de fechamento de uma ou mais suturas cranianas. Mas elas vão fechar em algum momento, né? Sim, as suturas no ser humano, elas podem se fechar, algumas perduram aí a nossa vida toda e continuam ainda assim abertas. Mas algumas se fecham em alguns pontos da nossa vida. Mas, quando isso ocorre, o nosso crânio já teve a sua constituição normal. A questão da cranioestenose é que o fechamento da sutura ocorre intraútero. Então, outra dica que fica aí, que é o bebê, quando nasce com cranioestenose, o defeito já está presente, ele é visível. E isso só tende a piorar com os meses. Nada a ver com a tal da moleira fechada, que o crânio é normal, ele é simétrico e o crescimento ele ocorre de forma normal porque o cérebro está crescendo normalmente. E como que faz o diagnóstico, se tem alguma alteração, é com medida, fazendo aquelas medidas de perímetro cefálico, ou é apertando, pode apertar a moleira, como que é? Sim, essa é outra dúvida bastante frequente, que é essa questão em relação à moleira, né? Se pode tocar, sim, você pode palpar a moleira, tocar a moleira sem nenhum problema. Obviamente, por ser no bebezinho um ponto do crânio, entre aspas, de fraqueza, ninguém espera que ali ocorra um trauma direto. Mas se você tiver que palpar por alguma razão ali, é importante, inclusive. E podem notar, os pais, as mães, que têm bebezinho pequeno, que em algumas situações a moleira ela se altera. Como, por exemplo, se a criança chora, a moleira ela fica abaulada, ela estufa. Se a criança... Mas porque aumenta a pressão, é isso? Porque aumenta a pressão. Aumenta a pressão porque ela chora, reduz, então, o retorno venoso, ou seja, isso é normal, né? A redução do retorno venoso e há um engurgitamento, há um abaulamento. Eu tô lembrando aqui, você está falando aqui de criança chorando, eu lembro das poucas vezes que meus filhos choraram, que assim, fica aqueles 5 segundos de tranquilidade, aí vem aquele choro intenso, né? Choro intenso, isso então, mesmo. Ela vai juntando ali energia ali. E aí de repente ela explode, né? Então aí a moleira ela se altera. Como por exemplo, se o bebezinho ele está dormindo tranquilo, num sono profundo, se você notar a fontanela ou a moleira vai ficar um pouco deprimida. Isso é normal também. Então essas variações durante o dia são perfeitamente possíveis de serem vistas. No caso, por exemplo, quando você tem um problema, né, não é o nosso motivo aqui, mas só citar um exemplo. Por exemplo, você tem uma hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido no interior das cavidades ventriculares. A moleira ela é importante, por quê? Porque ela vai ficar permanentemente abaulada, porque a pressão na cabeça está alta. Então ali é como se fosse uma válvula de escape. Mas mais uma vez, a moleira não tem relação direta com a cranioestenose. Nada tem a ver uma coisa com a outra. Ótimo. Tem uma pergunta aqui, se adultos podem desenvolver hidrocefalia. Então, acho que não tem nada a ver com o tema, mas veio aqui. Mas aí vem uma outra pergunta. Essas crianças que têm hidrocefalia, na verdade, ela teria algum atraso, né, do fechamento da moleira? Como que funciona? Quando um adulto tem hidrocefalia? Uma pessoa perguntou aqui se adultos podem desenvolver hidrocefalia. Eu acho que a gente pode responder essa pergunta. Sim. Mas, na verdade, eu aproveitaria para complementar uma pergunta. Se a criança tem uma hidrocefalia, ela vai retardar o fechamento dessa moleira. Sim, perfeito. Claro, a hidrocefalia, a gente tem a hidrocefalia de forma espontânea ou congênita e aquela hidrocefalia adquirida. E no adulto, na maioria das vezes, as causas de hidrocefalia são aquelas causas adquiridas. Como, por exemplo, um tumor que comprimiu a via licórica, ou a hidrocefalia, chamada hidrocefalia do idoso, ou a hidrocefalia após uma meningite, ou após uma hemorragia. Geralmente são hidrocefalias adquiridas. No caso da moleira, sim, quando você tem a hidrocefalia no bebezinho, em geral, a moleira ela é bem ampla, porque
há um aumento da pressão intracraniana e isso ocorre, como eu falei, a moleira acaba sendo uma válvula de escape. Então, ela fica bem ampla e muitas vezes tensa, né? Esse é uma forma, é um sinal clínico que nós temos para investigar se, por exemplo, é uma hidrocefalia o problema. E quando que um pai tem que procurar um neurocirurgião pediátrico por conta... Um pai, eu digo pai ou mãe, né? Procurar um neurocirurgião pediátrico por alguma alteração eles têm que procurar na cabeça dos filhos para procurar um neurocirurgião pediátrico ou não? Deixa para o pediatra fazer essa indicação. Não, é muito importante, os pais, na verdade, eles estão com os seus filhos durante o tempo todo. Então, eles sabem perfeitamente se ocorre ou não alguma alteração. É claro que o pediatra é fundamental e vai acompanhar essa criança mês a mês. É papel aí do pediatra. É importante que os pais notem alguns sinais de alerta, como, por exemplo, olhar o crânio, olhar o formato da cabecinha do seu bebê, que normalmente o nosso crânio ele não é totalmente arredondado, mas o formato lembra de algo mais arredondado. Então, qualquer alteração que lembre uma deformidade do crânio, e se esse é muito simples, basta comparar, por exemplo, com outro bebê, ou enfim, isso não é difícil. Leve a um profissional especializado, que pode ser o neurocirurgião pediátrico, para que faça uma avaliação, sabendo que aquela deformidade, às vezes, pode ser apenas uma deformidade postural, pelo fato do bebê ficar muito tempo apoiado a região de trás da cabeça. Mas o neurocirurgião pediátrico é o profissional habilitado, existem outros também, mas habilitado para fazer o diagnóstico correto de uma craniosinostose, por exemplo. Para mim, como cirurgião plástico, aparecem muitos pacientes com deformidades posturais. Então, mas não dá para mudar já no adulto, já tem uma abordagem diferente. Então, é uma orientação que deve ser dada para os pais, a mudança da posição da criança no berço? É uma orientação formal? Porque acaba que ninguém fala, olha, você tem que mudar, que posição fica. Na verdade, é até desesperador. Falam que não pode ficar, de barriga para baixo para não se vomitar, não ter algum risco de sufocamento. Agora, quando está de lado, tem que ficar mudando de posição por conta do formato do crânio? Então vamos lá. Essa é uma pergunta também muito interessante e deixa eu só corrigir aqui. Aproveitando aqui para falar para todos, não deixar de compartilhar esse vídeo com quem possa se interessar, quem é pai, mãe, tem crianças pequenas e se preocupam e estão um pouquinho angustiados com a criança. Então, acho que vale a pena fazer esse compartilhamento. Se inscrever no canal, quem está assistindo, é sempre bom e ajuda a gente a criar mais conteúdos. Curtir o vídeo, por favor, curtem. Né? Eu estou aqui me desgastando no 6º episódio, já tem 7º episódio no mês que vem, então tentando pelo menos um episódio por mês, mas tentando fazer 2 episódios por mês, trazendo pessoas excepcionais aqui para trazer assuntos muito interessantes e a gente poder aproveitar. E a gente está aqui com o Dr. Ricardo de Oliveira, que é neurocirurgião pediatra. Qual que é o seu Instagram? Dr.Ricardo de Oliveira. _neuro. Podem seguir ele no Instagram, ele também vai trazer informações importantes sobre os temas. E a gente está falando sobre o desenvolvimento da cabeça, né? Do crânio. Então, algumas patologias que trazem muito angústia para alguns pais aí nesse momento difícil, né? Quando nasce uma criança, é tudo muito novo. E a gente já falou um pouquinho da moleira aqui, falamos um pouquinho de crânio sinostose. E aí, em relação a gente falou também da hidrocefalia, né? Que pode retardar o fechamento. Falamos que... na verdade, por que fecha antes a moleira? E aí evolui para crâniosinostose? Então vamos lá, Fernando, vamos pontuar cada
cada detalhe aí. Primeiro, vamos voltar à questão, nós vamos voltar aqui à questão da moleira, da deformidade postural. Ótimo. Então, esse é um ponto muito importante. Vale lembrar o seguinte, em 1992, a Sociedade Americana de Pediatria, ela publicou uma norma, e nessa norma ela dizia que a criança deveria ficar apoiada com a parte posterior, porque havia riscos da criança, por exemplo, após a amamentação ou o aleitamento, ela ter um engurgitamento, ter vômito e aspirar aquele leite. Ponto. Só que, a partir dessa normatização, houve um aumento significativo das deformidades que ocorrem na parte de trás da cabeça, porque precisa complementar essa informação. Então, lembrem que após, geralmente, 3 meses, a criança já tem o controle do pescoço completo. Então, a criança não pode ficar engessada na mesma posição, ou seja, você não pode colocar o bebê apoiado o tempo todo. Por quê? Porque o peso da cabeça vai acabar deformando o crânio. Isso é o que nós chamamos de deformidade postural. E veja bem que, sim, você pode mudar a criança, você pode colocá-la de lado direito, lado esquerdo, e até mesmo, Fernando, de barriga para baixo, que na verdade é a melhor posição. Para aquelas crianças que já têm uma deformidade, colocar de barriguinha para baixo é perfeito, porque você não apoia mais aqui. Mas em que situação? Porque, obviamente, como você mesmo falou, os pais têm medo, têm preocupação em relação a isso. Você vai primeiro, a criança, você vai colocá-la de decúbito ventral quando ela realmente estiver dormindo. Ou seja, você não pode deu o leite para a criança e já quer colocar ela na posição ali, ela não vai ficar. Aí você tem que esperar ela adormecer profundamente e aí você coloca na posição. Mas eu tenho medo, eu não sei se isso vai dar certo ou não. Não tem problema. Você pega, no começo, acompanhe, fica do lado, fica no berço, fica do lado, observe. E logo vocês vão notar que a criança se adapta muito fácil a essa posição. Então, na verdade, como pai, eu falo que a melhor posição para as crianças dormirem é em ventral, né? De barriga para baixo. Só que essa orientação assim desconsidera essa experiência como pai, porque deixar a criança virada para cima são poucas que conseguem. Então, às vezes, você precisa até colocar de lado. Minha opinião como pai. Agora, como neurocirurgião, aí eu não sei qual que seria a melhor recomendação. É interessante saber disso. O ideal também é o seguinte, você pode colocar o bebezinho de lado. Existem, inclusive, algumas travesseiros que são próprios para isso. Você pode colocar lado direito, lado esquerdo. O mais importante, gravem isso, é a mudança de posição. Não se deve deixar a criança na mesma posição o tempo todo. É isso que causa as deformidades posturais. E agora, pegando esse link, então, deformidade postural, o bebê, ele adquire, ou seja, ele nasce e isso vai aparecer com o tempo. Existem bebês que ficam, às vezes, internados em UTI muito tempo, e às vezes a deformidade é mais importante. Outros acabam adquirindo por conta dessa posição e desse medo da engurgitação, do vômito após o aleitamento. O outro ponto da moleira, da fontanela novamente. A fontanela, mais uma vez para aqueles que entraram agora, a fontanela ela nada tem a ver com crânioestenose, tal como a deformidade postural. São situações que estão relacionadas com o esqueleto craniano de alguma forma, mas não são problemas que necessitem de uma intervenção cirúrgica. Perfeito. E sim de uma orientação. Perfeito. E tem alguma receita como neurocirurgião para a criança desenvolver melhor o cérebro? Obviamente, sim, temos sim. Na verdade, não como neurocirurgião, né? Mas é fundamental que, vejam bem, o desenvolvimento neurológico, ele é crucial, principalmente nos primeiros 2 anos de idade. Eu tinha que perguntar isso, gente. Eu realmente... Vai que tem, né? Algo que eu possa fazer a mais, assim.
De 0 a 2 anos, Fernando, é o ponto-chave do nosso desenvolvimento. Ou seja, nesse momento, a criança precisa estar bem nutrida, com um aleitamento adequado, com a alimentação também gradualmente incluída na dieta, de acordo com as orientações do pediatra, mas tudo isso deve ser feito, e já existem inúmeros estudos, para que a criança, a cada fase, adquira uma evolução do ponto de vista alimentar, e isso é extremamente importante para a criança. Outro fato que nós sabemos muito bem é, obviamente, a estimulação cerebral, em que a criança ela precisa estar constantemente estimulada através de sons, música, do diálogo, no ambiente calmo, o dia a dia ali também, mais uma vez, dependendo da idade, estímulo, né? A interação lúdica, né, com diferentes tipos de brinquedos e assim por diante. Então, isso acaba levando que o nosso cérebro, nessa fase da vida, adquira as funções normais, as funções mais importantes. E depois, isso só vai aperfeiçoando cada vez mais. Então, a gente vai tendo ali a primeira infância, né, de 2 até 7 anos, depois a segunda infância até a pré-adolescência. E vejam só que interessante. No passado, nós acreditávamos que o nosso cérebro ele não era capaz de se reorganizar diante de uma lesão, a não ser na fase da infância. E isso é provado hoje que não é bem assim. Em qualquer fase da nossa vida, se existe uma lesão no cérebro, há possibilidade, obviamente diferente do bebezinho, mas há possibilidade de nós obtermos novas aquisições em qualquer fase da vida. Poxa, legal isso. Aí, como pai, né, eu nunca quis fazer isso, mas eu conheço alguns pais que já cogitaram. Não vou citar aqui porque podem ser conhecidos, mas capacete, né? Tem gente que quer colocar capacete na criança para não bater a cabeça da criança. Eu já vi meu filho na minha frente tropeçar, cair, bater aqui a lateral, né? E tem uma artéria aqui superficial. E então, assim, não deu 2 segundos, plup, já fez um hematoma. Um galo, né? Sorte que tinha um neurocirurgião assistindo junto comigo, né? Então, meu irmão estava do meu lado e nós dois assistimos ele caindo, batendo na quina, fazendo o galo e ficamos observando ele, não teve problema algum. Mas tem essa história do capacete. Existem, né, uns capacetes para algumas crianças e eu não sei se teria indicação, né, para meio preventivo de crianças que são mais acidentadas, né, ou seria só para as crianças com alguma patologia, alguma doença ou um pós-operatório? Então vamos lá, a história do capacete. Vamos falar um pouquinho do próprio desenvolvimento do ser humano, né? Então, ao longo de milhares de anos, a espécie humana, né, o Homo sapiens, foi se desenvolvendo e o nosso crânio também se aperfeiçoando ao longo dos anos. Isso vai desde o nascimento até a idade adulta, a velhice e assim por diante. O que ocorre? Na verdade, o nosso crânio ele é adaptado, ele é extremamente bem preparado para que a gente possa passar fases da nossa vida, de acordo com pequenos traumas são, num primeiro momento, por exemplo, que você citou aí do seu filho, que idade ele tinha? Putz, devia ter uns 3 anos. 3, 4 anos. Então, nessa fase, o crânio ele tem uma certa elasticidade. É até interessante falar que nós estamos falando de osso com elasticidade. Mas sim, por quê? Porque ele tem informação. E ele consegue absorver um trauma muito mais fácil do que, por exemplo, um paciente na idade adulta ou até mesmo uma criança maior. E isso, o trauma, né, tanto é que qual que é a forma mais comum de trauma de crânio na criança? São as quedas acidentais. A criança anda de bicicleta, a criança sobe em árvore, a criança
ela Criança tropeça, saudável, ela né? cai, é isso, Criança ela saudável cai. tem que fazer isso, né? Tem que fazer. E aí, obviamente, isso ocorre. Ele vai bater a cabeça, ele vai ter trauma. Mas, na imensa maioria dos casos, não se concretiza algo mais grave. Porque, geralmente, isso é absorvido pelas condições fisiológicas, pelo crânio da criança. Agora, no caso do seu filho, teve uma ruptura porque ele bateu aqui numa região, Bateu em cima. possivelmente rompeu ali ou uma veia ou até mesmo uma pequena artéria, e isso acabou formando um hematoma. Então, que é algo muito comum quando tem trauma de crânio, é a formação desses hematomas, que na maioria das vezes são por conta de ruptura de pequenas veias. E isso se resolve tranquilamente. Mais uma vez, quando há um trauma, bateu a cabeça, observe e, obviamente, caso sintam ali que a criança está um pouco mais parada, está queixando de dor de cabeça, muito irritada, no caso dos bebezinhos, levem até o hospital para que seja devidamente avaliada. Então, o sinal de alarme é a criança que ficou mais amuada, mais sonolenta, né? Acho que vomitar também, vômito, dor de cabeça. Pior que a dor de cabeça vai ter por causa da localização, mas talvez seja... Mas aquela dor de cabeça persistente deve ser investigada. E aí o capacete? O capacete, vamos lá. A questão do capacete, ele surgiu da mesma forma. Como houve essa publicação da questão da sociedade americana da criança ficar deitada, aumentou muito a deformidade postural. Aumentando a deformidade postural, surgiram os capacetes. As órteses ou capacetes cranianos, eles surgiram na tentativa de acelerar o remodelamento do crânio nesses pacientes. Mas nós sabemos, existem diversos estudos que mostram que a mudança postural, ela é tão eficiente ou mais que o próprio capacete. E vale lembrar que nós moramos num país em que boa parte do país, tirando essa época do ano, mas mesmo assim, olha só, nosso inverno bem limitado, que nós moramos num país quente, num país tropical. Então, imagine o bebezinho ficar ali 23 horas por dia com esse capacete. E ele tem que, ao longo do tempo, trocar o capacete. Por quê? Porque ele vai crescer o crânio. Então, o capacete precisa ser ajustado. Ou seja, as indicações do capacete são extremamente restritas e isso é importante, devem ser feitas por um profissional especializado e não, como nós estamos vendo hoje, profissionais até não médicos que acabam prescrevendo o capacete sem um diagnóstico clínico adequado. Então, tem por isso? exemplo, eu já operei criança com crâniosinostose verdadeira e que estava usando ou que usou o capacete. Para quê? Exatamente, para nada, porque o capacete não vai melhorar uma crâniosinostose. Então, ela passou num profissional, não médico, que acabou prescrevendo um capacete e a família usando aquilo, percebendo que o crânio cada vez pior. Ou seja, tomem cuidado com isso. O capacete não é a solução de qualquer deformidade. Muito pelo contrário, o seu uso é extremamente restrito. Então não dá para ficar prescrevendo aí capacete. Só o de bicicleta, quando for andar de bicicleta. Sim. Aí sim. É o de proteção para o esporte, né? Aí é EPI. Isso sim. O capacete, esse lembrou bem. Então, como as causas principais são as quedas, bicicleta, patins, patinete, tudo isso, a criança precisa estar protegida, né? Perfeito. E o capacete serve para isso mesmo. E aí, voltando a gente já falou um pouquinho de moleira, crâniosinostose, a gente vai fazer esse vai e volta e vamos voltar para o crâniosinostose, né? O que é, né? Bom, eu vou falar minha visão bem simples, tentando explicar para o povo e você vai me corrigir. É o fechamento das suturas, né? Que são as divisões dos ossos do crânio. Eles se fundem mais cedo e aí com isso vai ter algumas deformidades dependendo de onde tiver essa fundição. É isso? É isso aí. A tem alguma crâniosinostose... explicação melhor aí? Vamos lá. A crâniosinostose, a origem, né? O que é a crâniosinostose? É o fechamento de uma ou mais suturas cranianas. Dependendo de qual ou quais suturas foram fechadas, nós vamos ter uma deformidade específica.
Então, por exemplo, a mais comum, quando há o fechamento da sutura chamada sutura sagital, que é essa sutura que a gente tem aqui nessa parte superior da cabeça. O que vai acontecer? O crânio ele vai crescer de forma assim, alongada e estreita. Então, é bem característico desse tipo de crâniosinostose. Outros tipos, por exemplo, uma sutura lateral que nós temos aqui. Quando ela é fechada de um lado só, essa parte, por exemplo, lado direito, a parte do lado direito vai ficar afundada. Então, chama-se plagiocefalia. Cada sutura tem um tipo característico e também um tratamento específico. Em relação a por que surgem as crânioestenoses, normalmente a crânioestenose é um problema genético, é um problema de origem genética, em que um gene que é responsável ali, que está naquela região da sutura, e ele é responsável pela ossificação, ele sofre uma alteração e essa alteração acelera o fechamento da sutura, como você me perguntou. Mas quando fecham essas suturas? Às vezes nós temos suturas que vão ficar a vida toda aberta, mas no caso da crâniosinostose, há um aceleramento desse fechamento e aí por isso que o bebezinho já nasce com o problema. E pode ser por conta de algum medicamento, alguma coisa que é externa, alguma coisa que dá para evitar? Tem algum fator assim controlável? Tem uma das medicações sabidamente que pode estar relacionada com a crâniosinostose é o ácido valproico ou Depaquene. Então, mas o uso pelos pais, é isso? Pela mãe. Geralmente, a mãe que tem epilepsia e que faz uso do ácido valproico precisa ser orientada, né, durante o período gestacional ou preferencialmente programar a gestação para que até mesmo uma mudança do anticonvulsivante possa ser realizado. Mas o ácido valproico, ele tem relação sim com um tipo específico de crâniosinostose, chamado trigonocefalia. Felizmente aqui no Brasil, ele não é um anticonvulsivante utilizado como de primeira escolha, como por exemplo na Europa. Na Europa a gente tem muito mais mães que utilizam ácido valproico. Não é o caso aqui no nosso país. Interessante. Legal. E qual que é o termo correto? Crâniosinostose ou crânioestenose? Na verdade, vamos considerar que o melhor é a gente dizer crâniosinostose, né? Porque envolve aí a questão das suturas. Mas o crânioestenose também é bem conhecido e é uma questão semântica aí, mas crâniosinostose, digamos assim, que seria o termo melhor para a gente usar aqui no Brasil. Tá certo. Aí, uma sugestão aqui que o Dr. Marcelo falou, pra gente falar um pouquinho de Chiari. Sim. Eu nem sei o que é isso. Então aí eu vou começar desde o começo. Ele falou, fala de Chiari se der tempo. Eu falei, o que é Chiari? Vamos lá. O Chiari é uma outra... Na verdade, ele também tem uma certa relação com o crânio, com o crescimento craniano. O Chiari hoje, vejam só, Chiari primeiro é o nome de um indivíduo que determinou, que fez a primeira impressão de sinais e sintomas e acabou levando o nome de síndrome de Arnold e Chiari. Esses são dois profissionais aí que evoluíram nessa doença, como nós temos tantas outras doenças aí com nomes, né, de pessoas. Mas o Chiari nada mais é do que, hoje entende-se que ele pode ser congênito ou adquirido. E na maioria das vezes há uma dificuldade, nós não formamos muito bem a região aqui de trás da nossa cabeça, chamada fossa posterior. Ou seja, nós temos uma diferença entre o conteúdo. O que é o conteúdo? São as estruturas que estão ali. Quais são as estruturas? Geralmente está o cerebelo e o tronco encefálico. Estão ali as estruturas. E o continente, que é a parte óssea. Então, se você tem uma alteração na formação óssea, você vai ter um desequilíbrio entre o conteúdo e o continente. Só que tem um detalhe. A gente tem a medula, que conecta o cérebro, né, o espaço que conecta o cérebro à coluna vertebral, passa a medula. E se você tem as estruturas não cabendo, entre aspas, nesse espaço, elas tendem a passar pelo canal
espinhal, levando ao que nós chamamos de chiari, que é uma parte do cerebelo, chamado de amígdala cerebelar, que mergulha dentro do canal. Isso. E aí acaba Pode dar hidrocefalia? Pode até dar hidrocefalia. Não é comum, mas pode acontecer. Quais são os sinais e sintomas mais comuns do chamado chiari verdadeiro? São dores de cabeça, geralmente dor de cabeça localizado na região posterior, dor de cabeça que se acentua com exercício físico, com qualquer indicativo de algum aumento da pressão. Então, por exemplo, se você tosse, se você faz um exercício físico, um esforço, a dor de cabeça aumenta. Existem casos em que há formigamento, que pega os braços, pode pegar as pernas. Então, nesses casos, outro sinal interessante é que alguns pacientes desenvolvem a apneia do sono. O que é a apneia do sono? Durante o sono, ele tem períodos em que ele para de respirar e volta. Então, isso pode acometer as crianças? Não só crianças como adultos. Né? O chiari é um problema que pode acometer tanto crianças quanto adultos. Eu realmente achava que era só adulto. Então, eu realmente fiquei até surpreso de ter colocado. Então, criança pode ter isso. E qual a faixa etária? Não, geralmente, crianças que... Você pode ter o chiari em qualquer fase da nossa vida. Mas na população pediátrica, geralmente acima de 5, 7 anos é o período mais comum. Também porque a criança começa a manifestar talvez ela consiga explicar melhor os sinais e sintomas. Outro detalhe é que o chiari, hoje, ele é um problema cada vez mais frequente nos consultórios. Mas por que isso? Pela facilidade de realização da ressonância. Então, muitas vezes, a criança tem um trauma, vamos colocar lá o caso do seu filho, teve um trauma de crânio. Alguém fez uma ressonância. Alguém fez uma tomografia, na tomografia ficou em dúvida, passa para a ressonância e vem no laudo lá, chiari. Isso é extremamente importante. E ganha uma cirurgia? Não necessariamente. E na maioria das vezes não, porque é um achado de exame. Às vezes, a gente pode ter uma discreta... essa parte do cerebelo pode mergulhar discretamente e a paciente não tem nenhum sinal. Mas e quando tem indicação cirúrgica? Como que é a cirurgia? Faz por vídeo? Não. No caso do chiari, quando há indicação cirúrgica, a cirurgia que ela é realizada, como eu disse, o que é o chiari? Então é entender um pouco aí a dinâmica do chiari. É um problema de conteúdo e continente. Você precisa gerar espaço. Gerar espaço, você consegue gerar através da remoção de parte do osso desse anel em que passa a coluna vertebral. E com isso você expande o espaço, resolvendo na maioria das vezes. Então tira um pedaço da coluna? Da coluna a gente só remove o arco da primeira vértebra, que não causa nada para a remoção desse arco, não acontece, não tem nenhum problema. E o anel, a gente também remove, esse anel que une o crânio e a coluna, a gente remove geralmente 1 a 2 centímetros de osso. Com isso você expande o local da fossa posterior, reduzindo assim, ou melhorando o espaço para as estruturas que estão ali. Legal. É uma cirurgia demorada? É uma cirurgia que envolve aí, obviamente, um treinamento, mas que quando você tem chiari, que não há necessidade da abertura da dura mater, que é a membrana que separa o conteúdo do sistema nervoso da parte exterior, geralmente é uma cirurgia de 1h30, no mais tardar 1h30, 2 horas. E resolve, né? Porque você descomprime, né? Descomprime e na maioria das vezes resolve. E não chega a mexer com cérebro, nada, não, é só mesmo o osso, né? Cirurgia de isso, é uma expansão. Cirurgia basicamente de remoção óssea e dos ligamentos, que são elementos que nós temos ali, que você também remove para gerar espaço, para descomprimir o canal. Mas na maioria das vezes não há necessidade, hoje existem trabalhos que demonstram isso, não há necessidade de você abrir a dura mater. Em alguns casos selecionados, mas na maioria das vezes não há necessidade. Show de bola, legal. Eu gosto muito de assistir cirurgias de outras especialidades e
gostava muito do internato e da residência de cirurgia geral, porque a gente ia pulando nas especialidades e ia vendo. Agora a gente vai concentrando na nossa especialidade, a gente deixa de ver essas cirurgias. Então tá aí, por isso que eu falei, eu não sei como que eu sei mais ou menos o que é a doença, mas fica lá num vago, numa situação que eu não vejo há muito tempo. Então é muito interessante mesmo. Quando tiver aí eu vou dar uma olhada aí. Bom, a gente falou, né, conversou antes, aí quanto que tempo ia demorar a live, assim, eu falei, ó, não sei, né, acho que uns 40, 50 minutos, a gente já tem 45 minutos, pra ver que a gente bobeou, passou 45 minutos, super rápido, bem legal. Então, se alguém tiver dúvidas, o momento de tirar as dúvidas é esse, ó, pode mandar também no Instagram aqui do Dr. Ricardo, ele deixou aberto aqui para interagir com o público dele. É um tema muito legal, eu quero saber mais das meninas, né, siameses, né, que nasceram com a cabeça unidas e eles separaram. Então, toda vez que entrevistar, eu vou perguntar sobre esses casos. Crânioestenose, crâniosinostose é algo que gera muita aflição para os pais, né? Eu já vi colegas médicos desesperados com os filhos, né? Então a gente vê isso muito próximo, essa sensação de saber, né, se a conduta é cirúrgica ou não. Então por isso o mais importante é procurar um especialista. A moleira é muito confuso, e na verdade não deveria ser simples, né? Deixa ela quieta lá que ela vai fechar se tiver. Então tem que ver se tem alguma deformidade nela, mas o fato dela estar aberta não é para ter esse desespero. O capacete, para ser usado preventivamente, tem que ser o capacete de de bicicleta, de skate, de patins, o que for fazer de atividade. É muito importante para proteger e para evitar algum trauma cirúrgico, algum trauma acidental no crânio, né? Então é importante usar esses equipamentos de proteção individual. Doenças da criança, né, do desenvolvimento, eu acho que a gente citou as mais importantes. Tem alguma outra que você veja que é importante citar para o público? Não, eu acho que você pontuou muito bem. Então, assim, para aqueles que entraram aí e viram a nossa live, a questão das deformidades cranianas. Então, toda vez que os pais aí notarem uma deformidade craniana, procure um profissional para tirar a dúvida. Não persistam com a informação do que é normal, né? Muitas vezes eu também já operei diversos casos e que o diagnóstico acabou sendo tardio pela insistência pela sempre aquela história, mas doutor, tem um probleminha ali, não, isso é normal, é do parto. Não, peraí, se isso é normal, é do parto, geralmente ocorre o quê? Vamos colocar aí de 2 a 3 semanas após o parto, e às vezes pode ocorrer mesmo. Não, e nasce todo amassado. Minha filha, mesmo sendo de cesárea, ela nasceu toda deformada, assim, até a orelha, toda constrita, tudo, isso foi tudo remodelando. Então, muitas vezes com desespero, porque ela estava bem encaixada, mesmo tendo sido cesárea, estava muito encaixada. Então, o parto normal deforma, a cesárea, não acha que fazer cesárea não vai evitar isso, deforma também. Pode acontecer. E deforma porque é natural, faz parte do processo a criança deformar para ela conseguir nascer, né? Para ela poder passar no canal do parto. Então as pessoas às vezes ficam muito desesperadas. Então o momento de começar a se preocupar é depois de umas 3 semanas. Então assim, é exatamente isso. Existem algumas alterações, na maioria das vezes alterações do próprio couro cabeludo, e que vão se resolver nas primeiras 2, 3 semanas. Passado esse período, preste atenção, porque nós podemos estar diante de uma deformidade chamada crânioestenose, que é o fechamento de uma ou mais das suturas cranianas. E isso tende a ficar cada vez mais importante, ou seja, não melhora. Diferente, por exemplo, da deformidade postural, em que a criança nasce e, passado alguns meses, por conta da posição dela, ela vai amassar principalmente a região posterior. E depois
recolocado essa criança na posição correta, de lado ou mesmo de barriga para baixo, você recupera, você melhora. Então, essas nuances, essas dicas, os pais precisam ficar bem atentos e não ficar, como eu já vi, eu falei para você, de crianças com diagnóstico de craniossinostose e que muitas vezes o pediatra, não, é normal, e não era normal desde o início. Tá? Então, assim, na dúvida, procure um profissional para tirar para esclarecer tudo isso. Como é uma live longa de 50 minutos, tem pessoas que entram depois, a gente tem que também dar uma atenção também quem entra, então algumas coisas a gente vai ter que repetir. Sim. Doutor Ricardo, como estão as gêmeas? Eu tô brincando porque a gente já falou, é a terceira vez, mas a gente vai falar e toda vez que eu encontrar com ele eu vou perguntar como estão as gêmeas. Não, felizmente elas estão muito bem, elas estão, né, lá em Fortaleza, na cidade delas, né, nós estamos aí, a cirurgia foi em 2018, nós estamos aí completando esse ano, em outubro desse ano, 5 anos de cirurgia, né, e felizmente as duas estão muito bem, Fernando, estão muito bem mesmo, e seguindo lá o tratamento delas lá na cidade delas. Show, legal. Então, que mais? Basicamente, hoje eu queria pedir desculpa para todos, eu atrasei um pouquinho para começar, isso foi um problema meu, vocês veem que ficou com uma bagunça aqui, a gente ficou com uma câmera só e minha assistente de palco aqui esqueceu de colocar a caixinha de perguntas. Tem uma caixinha de perguntas que a gente pega, é uma caixa de pérfuro cortante, eu deixo várias perguntas lá, porque daí você coloca a mão na caixa de pérfuro cortante, você vai pegar uma coisa pior do que o pérfuro cortante, que é uma pergunta. E aí não veio a caixa de pérfuro cortante, então ele vai ficar sem a caixa de pérfuro cortante por culpa da minha assistente de palco. Mas eu vou fazer uma pergunta para ele que não tem nada a ver com isso, porque já foi uma pergunta que caiu 2 vezes nos outros episódios. Estilo de música. Estilo de música? Olha, essa é uma pergunta boa. Na verdade, eu não tenho um estilo de música. Eu gosto de música boa. Essa é uma resposta boa também. Se a música for boa e me agradar, tá valendo. Eu não tenho um estilo... Eu nunca fui fã, por exemplo, de um determinado grupo, de um determinado cantor. Eu gosto de Então, se eu pegar no Spotify as mais ouvidas, você vai gostar? Não necessariamente, não pra mim. Pode ser pros outros, mas não pra mim. Legal, legal. Agora você pode fazer outra pergunta. Por exemplo, qual é o seu time de coração? Time de coração. Aí tava sim. lá a pergunta lá. Tava lá, mas tinha essa pergunta também. Pode falar. Não, esse não tem dúvida. Palmeiras? De forma alguma. São Paulo. Eita, aí ó. Resolveram aparecer essa semana, né? Tá certo, então. Pessoal, eu gostaria muito... Calma aí, alguém fez uma outra pergunta. Qual tratamento a longo prazo será obrigatório elas fazerem? Tá perguntando das gêmeas. Então, na verdade, aí o tratamento a longo prazo é a reabilitação, né? A reabilitação e o acompanhamento com, geralmente, a neurologia pediátrica e o próprio pediatra. Mas lembrando que hoje elas estão como uma criança... vivendo a vida delas, né? Se desenvolvendo, né? Tendo estímulos. Isso. Então é isso, pessoal. Tivemos aqui, nesse nosso 6º episódio do AmatoCast, o nosso convidado, o Dr. Ricardo de Oliveira, neurocirurgião pediátrico, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, então uma pessoa de referência no Brasil e no mundo na neurocirurgia pediátrica. E aí eu queria agradecer a presença dele e que ele faça as últimas as palavras dele aí de finalização. Aí. Não, mais uma vez, eu acho que esse bate-papo ele é extremamente útil, Fernando. E eu agradeço a sua iniciativa, o seu tempo, porque você montou toda aqui uma estrutura para que a gente possa interagir e muitas vezes ajudar pessoas que estão nos ouvindo e vão continuar nos ouvindo, porque esse material fica lá à disposição no canal da Clínica Amato, também no nosso Instagram, ele vai estar à disposição. E também no canal existem dezenas de outros assuntos. Isso é muito legal, a gente tem muito vídeo, o Dr. Ricardo fez muito vídeo também sobre esses temas, então se quem quiser, tiver uma pergunta, consegue no vídeo.
e consegue perguntar lá, às vezes até interagir, porque talvez seja mais direcionado à sua pergunta, né? Aqui a gente tentou pegar um pupurri, né? Apanhado, um apanhado de assuntos aqui relacionados à neurocirurgia pediátrica. Tentamos abranger tudo em 1 hora, acaba ficando bem pequeno o tempo. E a intenção mesmo do canal, de fazer essas lives, é tentar falar um pouquinho de saúde, né? Saúde no geral, não só na saúde infantil, saúde... tem várias maneiras da gente abordar, né? Estilo de vida, melhora no estilo de vida. Esse a gente acabou pegando um público mais específico, que são as crianças, com algumas dúvidas, principalmente dos pais. Talvez seja mais a saúde dos pais do que das crianças que a gente esteja abordando. Então, é isso. Gostaria... Opa, vamos ter... Tem mais uma perguntinha aqui que ela pediu até um por favor. O valproato de sódio faz mal para mim que sou adulto? Eu uso porque tomo remédio controlado. Isso, geralmente é o que eu falei. Não é que faz mal, né? Assim, toda medicação tem os seus efeitos colaterais. Então é importante, se você faz uso dessa medicação, existe uma razão para isso. E é importante acompanhar com o clínico. Na verdade, a gente citou o medicamento por conta da mãe que está gerando uma criança e está em uso dessa medicação, né? Então, no caso, foi um homem que perguntou, então não vai interferir em nada. Então, é isso. Eu agradeço muito a todos. Espero que no mês que vem tenha um sobre a saúde, um reembolso saudável, né? A gente tem convênio de saúde, então é interessante que a gente vai trazer uma advogada para falar sobre isso. É um tema bem interessante para quem tem convênio médico ou quem pretende ter convênio médico, porque o reembolso tem sido um grande problema para fazer procedimentos e ter uma livre escolha para os tratamentos médicos. Então é isso, muito obrigado. Obrigado, Fernando, obrigado a todos aí que nos acompanharam nesse tempo e, mais uma vez, o material está disponível, nos acompanhe. Envie as suas dúvidas, né, Fernando? Envie as suas dúvidas, os seus comentários. Podem enviar aqui no negócio da live mesmo, nesse vídeo, que a gente tenta responder pontualmente cada um.